sobre ele, sobre o impacto dele na história, a importância dele na nossa tradição, na história da igreja, e o pensamento que vai guiar o tema desse livro, tá? Para vencer o pecado e a tentação. E expliquei para vocês como é interessante a abordagem do John Owen, porque ele fala do coração humano de forma muito profunda, né? Muito diferente daquelas coisas que a gente lê hoje. Ele junto com os puritanos, eles eram muito perspicazes, né? Eles eram muito sábios, eles falavam de um jeito muito profundo sobre a mente humana, sobre o coração humano. E hoje a gente vai começar o tema da mortificação do pecado. E todo esse tema ele vai ser fundamentado em um versículo. Eu quero que vocês abram esse versículo, Romanos capítulo 8, verso 13. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 13. A gente vai ler esse versículo e vamos orar. Romanos 8, verso 13. Romanos 8, verso 13, diz assim: Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar dos feitos do corpo, certamente vivereis. Se pelo Espírito mortificar dos feitos do corpo, certamente vivereis. Tá? Especialmente essa segunda parte do versículo é o que Owen vai trabalhar nesse tema. Se pelo Espírito mortificar dos feitos do corpo, certamente vivereis. Tá? Vamos orar? Deus maravilhoso, nos abençoa, Deus, nesse momento em especial em que a gente vai ser instruído a respeito das tuas coisas, Pai, da tua vontade, de quem nós somos longe de ti, de quem nós devemos ser em Cristo Jesus. Nos ilumina nesse momento, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, irmãos, toda a tese, todo o pensamento de Owen sobre mortificação, esse é o tema que a gente vai trabalhar durante essas próximas semanas, nas quartas-feiras. Esse tema é todo fundamentado aqui em Romanos 13, especialmente nessa segunda parte, tá? Se pelo Espírito mortificar dos feitos do corpo, certamente vivereis. Aí o Owen ele vai resumir esse versículo, esse estudo aqui, em 5 pontos, que eu vou trabalhar com vocês aqui nessa noite, tá? Primeiro, ele vai mostrar que existe uma condição aí, uma condicional, tá? Como é que diz o versículo? O versículo diz assim, ó, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar dos feitos do corpo, certamente vivereis. O primeiro ponto é essa condicional aí, se, essa partícula que divide aí o texto, tá? Ele começa a trabalhar, o livro dele começa a partir da análise dessa partículazinha aí, o se. O que significa esse se mortificar, se viverdes pelo Espírito, se pelo Espírito mortificar dos feitos do corpo, certamente vivereis. Essa partícula, ela pode ser entendida de duas formas, tá? Pode ser uma condição, olha, se você fizer assim, vai acontecer isso, se você não fizer e tal, uma incerteza, né? Mas, segundo o texto, a ideia é que essa partícula, ela significa, na verdade, certeza. Ele está trazendo a ideia de que é uma coisa que realmente vai acontecer. Essa é a proposta do apóstolo Paulo. Se você fizer assim, isso vai acontecer. Ele está pegado mais à promessa, à força de que o crente ele vive pelo Espírito, então ele mortifica a carne. Tá? Essa é a ideia dessa partícula. Aí o Owen ele dá um exemplo. Ele diz assim, é como dizer a um homem doente, se você tomar tal remédio, você ficará bem. Se você tomar tal remédio, você ficará bem. A única coisa que a gente pretende expressar é a certeza da conexão entre o remédio e a saúde. Se, pelo Espírito, mortificar dos feitos do corpo, certamente vivereis. Então, essa é a função dessa partícula aí. Então, o se, ele deve indicar os meios que Deus ordena para alcançar determinado fim. Os meios que a gente
diz, pelos quais nós aumentamos a nossa participação nessa vida. Essa vida gratuita como crentes, ou seja, mortificar as obras da carne. Então, o se, ele traz a certeza da promessa. Se você usar, se você fizer, se você viver assim, não é uma incerteza, mas a certeza, esse é o modo como o crente vive. E é só assim que o crente vive. O crente não vive de outra forma. Tá? O segundo ponto do Owen, a respeito da mortificação, aí nesse texto, é as pessoas com quem ele está falando. O apóstolo Paulo está se dirigindo a quem? Quando ele fala assim, se você, quem é essa pessoa para quem Paulo está falando? Ele está dando esse imperativo, essa recomendação. Se você matar. Então ele traz 2 pontos aqui muito importantes sobre as pessoas para quem Paulo está dando essa ordem, né? Primeiro, eles são crentes, tá? Só os crentes recebem essa visão, esse imperativo. São aqueles para quem não há condenação, como diz o verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então ele está falando para os que não são condenados, esses são os que mortificam o pecado. Aqueles que não estão na carne, mas no Espírito, como diz o verso 9. Ou aqueles que são vivificados pelo Espírito de Cristo, como diz o verso 10 e 11. São para essas pessoas que Paulo está falando. Isso é muito importante, porque a gente aqui assume a realidade de que se a gente é crente, nós temos que mortificar o nosso pecado. O nosso pecado ele não foi simplesmente embora. Isso é revelador, tá? Porque a gente foge da fantasia de que depois que eu viro crente, eu não luto mais com o pecado. Paulo está falando com os crentes. Certo, irmãos? Então isso é importante porque ele relaciona a ideia de mortificar o pecado, uma obra que já foi realizada por Deus, ou seja, ele já nos livrou da condenação do pecado, e ele diz, e ele relaciona isso com o presente ministério do Espírito Santo habitando em nós. O Espírito agora mortifica o nosso pecado. Certo? Então ele começa o texto lá no capítulo 8, verso 1, dizendo que nós somos libertos da condenação. Ele diz que agora nós mortificamos o nosso pecado pelo Espírito. São para esses que Paulo está falando. Isso livra a gente de pensar, irmãos, que quando a gente mortifica a carne, a gente está de alguma forma ganhando mérito. Porque na verdade é Deus que faz isso. É o Espírito Santo que faz isso. Ele fala, se pelo Espírito mortificares. É uma coisa que a gente faz no Espírito. Isso é interessante, né? A gente não trabalha em favor da graça. A gente trabalha a partir da graça. Com a graça, na graça. No Espírito. Tá? Aí, é interessante que esse mandamento, ele não é dado para os descrentes. Olha, vocês precisam fugir do pecado. Vocês têm que fugir daquilo que é ruim, da maldade, da prostituição, da mentira. Ele está falando para os crentes. Ele está falando com os crentes. Tá? Ele não está falando nem para os falsos crentes. Ele está falando para os verdadeiros crentes. Porque sem o Espírito Santo, a gente não consegue mortificar o nosso pecado. Irmãos, isso é importantíssimo. Sabe por quê? Porque imagine uma pessoa que ela não é crente, mas ela consegue parar de mentir. Ela parou de mentir, era viciada em ficar contando mentira, ela conseguiu parar exteriormente ali, né, aquela prática de mentir. Isso não é mortificação. Isso é moralismo. Porque não é o Espírito que está fazendo isso nela. Ela não tem o Espírito Santo. Ela não foi liberta da escravidão do pecado. Ela está cumprindo uma regra exterior com o propósito de se sair bem nessa vida. Mas quando o crente foge da mentira, ele está mortificando o pecado. Quando ele faz isso no Espírito. Então, é muito importante a gente saber a diferença entre a maneira como o crente foge do pecado e como o ímpio foge do mal. Porque, na verdade, ele não consegue fugir do mal. Só o crente pode fazer isso, porque só o crente mortifica o pecado.
Aí o Owen, ele resume assim, ele diz assim: a imposição desse dever a qualquer outra pessoa que não seja o crente é uma superstição, é justiça própria, que vai só encher o coração dele de orgulho. O descrente, quando ele cumpre uma regra, ele só se enche de justiça própria. Ele se sente ele se sente moralmente superior. Ele não faz isso para a glória de Deus. E ele não faz isso internamente. Ele faz isso exteriormente. Ele faz isso como um brilho para parecer bom. Mas isso Owen diz, isso é superstição. Ele não está, na verdade, fugindo do mal. Essa é uma das obras dos crentes genuínos. Mortificação do pecado. Aí ele conclui essa parte dizendo assim: os crentes mais maduros, que certamente estão livres da condenação do pecado, ainda se dedicam a vida inteira a mortificar o pecado interior. Então, o crente mais maduro, ou ele chama de excelente, né? O crente mais excelente, mais nobre, ele é ainda ordenado a lutar a vida inteira contra o seu pecado. Na verdade, quanto mais ele amadurece, mais ele luta. Esse é o segundo ponto, irmãos, que hoje vai trabalhar no primeiro capítulo. Quem é a pessoa para quem Paulo está falando aqui? É para o crente, porque só o crente mortifica o pecado. Terceiro ponto, que ele aborda no primeiro capítulo, do fundamento da mortificação do pecado, é a causa dessa mortificação. Da onde vem essa mortificação? Paulo diz, se pelo Espírito, tá? Pelo Espírito. Então, como é que eu mortifico o meu pecado? Como é que eu faço isso? Eu estou lutando contra a gula. Então, é muito fácil mortificar o pecado da gula, é só deixar de comer muito. Aí eu digo, então eu vou mortificar o meu pecado da fofoca parando de falar. Eu vou ficar mudo durante um mês. Aí a gente transforma a regra no fundamento da mortificação. Isso é impossível. Porque exatamente no capítulo anterior, Paulo vai dizer que a lei, ela está enferma pela carne. A lei não pode me santificar. Só o Espírito faz isso. Então ele diz, pelo Espírito. Então essa é a causa eficiente da mortificação do pecado. O Espírito, ele é mencionado no verso 11, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que habita em nós, ele fala no verso 9, que nos vivifica. No verso 11 ele fala o Espírito Santo, no verso 14 ele chama de Espírito de adoção, no verso 15, aí no verso 26 ele chama de Espírito que intercede por nós. Então, o capítulo 8 de Romanos, se você lê com cuidado, ele está centrado na obra do Espírito Santo na nossa vida. O apóstolo Paulo está focando na obra que o Espírito de Cristo faz na nossa vida. Aí ele diz assim, todas as outras formas de mortificação são vãs. Todo método que a gente usa para fugir do pecado, se não é pelo Espírito, é vão. Não adianta. Não funciona. A mortificação, pela força própria, leva à autoconfiança, à autojustiça, e é a alma de toda falsa religião. Rapaz, que coisa impressionante. Ele diz que, ou ele está falando que quando a mortificação ela é forçada, ela acontece pelo método humano, pela força própria, isso é a alma da falsa religião. Como é que a religião pagã, o romanismo, as demais religiões, as pessoas buscam ser melhores. Elas cumprem regras. Elas pagam votos, penitências, para tentar ser uma pessoa melhor. Mas só o Espírito Santo pode fazer isso, irmãos. Tá? Então, essas pessoas estão tentando, irmãos, elas estão tentando superar o pecado delas, elas estão tentando transcender a carne delas, ficar acima da natureza delas, pela própria habilidade, pela proeza espiritual, sem a ajuda do Espírito de Cristo, sem a ajuda da cruz de Cristo. E a gente também, quando a gente conhece a Deus, a gente deve levar a sério o que o John está falando. Porque a carne, ela é impotente
e ela é incapaz de guardar a lei de Deus. Vocês entendem que quando uma pessoa, o mandamento diz assim, honra teu pai e tua mãe, e o filho é um menino muito educado, que respeita o pai, que é reverente com o pai. Se esse rapaz, ele não tem o Espírito Santo, isso não é o cumprimento da lei de Deus. Ele não está mortificando a sua carne, ele não está praticando a justiça. Porque só o Espírito faz com que a gente viva na prática da justiça. O quarto ponto, irmãos. Então, resumindo, o Espírito é a causa eficiente da nossa mortificação. Sem o Espírito Santo não há mortificação do pecado. Só uma conclusão que ele coloca nesse ponto é que você vê que os crentes hoje, né, falam muito do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, o avivamento. Eles buscam experiências com o Espírito Santo. Mas é impressionante que não há mortificação do pecado. Você tem muita busca por visões, conhecimento sobrenatural, coisa mística. Mas a obra do Espírito Santo é a mortificação do pecado. Quarto ponto, irmãos, é o dever de mortificar a nossa carne. Tá? O dever. Paulo, ele trata aqui da mortificação como um comando. Certo? Ele está tratando isso como uma ordem. Nós não somos crentes se nós não buscamos mortificar o nosso pecado. Sem a luta pela mortificação da carne, nós não somos crentes e nem amadureceremos na nossa fé. Tá? Não tem como a gente crescer na fé sem mortificação do pecado. Por isso, a gente deve buscar isso ativamente. Então, Owen, ele resume aqui 3 pontos importantes. Primeiro, ele fala do significado do corpo. Vamos ver o verso 13 de novo. O verso 13 diz assim: mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Os feitos do corpo, certamente vivereis. Então ele fala do significado do corpo. Depois ele fala o que são esses feitos do corpo, essas obras do corpo. E terceiro, o que significa mortificar. Tá? Então, primeiro, rapidamente, o que Paulo quer dizer com mortificar os feitos do corpo, ou as obras do corpo? Aí ele explica que essa palavra corpo aqui, ela é sinônimo da palavra carne. Ele está tratando aqui o corpo, na verdade, como a carnalidade. Tá? É o pecado manifesto na nossa carne, tá? No nosso corpo. Ele está tratando do pecado de forma vívida. Então é aquilo que a gente faz com o nosso corpo. Isso é o pecado. Então ele coloca o corpo aqui como sinônimo de carnalidade. A ideia é, ou pode ser o corpo fisicamente como instrumento do pecado, ou pode ser a carnalidade como pecado no corpo e na alma, na vida inteira. Que a Bíblia chama de carne. Chama de carne. Então, Owen, ele resume do seguinte modo, ele diz assim: o corpo é aqui tomado como a corrupção, a depravação da nossa natureza, onde o nosso corpo é o instrumento, os nossos membros são os instrumentos da prática da injustiça. O nosso corpo é que o pecado usa para praticar a injustiça. Então o pecado interior, que está na alma, usa a carne para cometer a luxúria, a concupiscência. Certo? Então Paulo, a ideia é que talvez ele tome a parte pelo todo, ou então ele representa o pecado por aquilo que ele usa. Ele está chamando o pecado a partir do seu instrumento. O pecado usa o corpo para se manifestar. Então ele chama o pecado de corpo, ou os feitos do corpo. Isso é o corpo. O que são os feitos, as ações, as práticas do corpo? Que é o segundo ponto que Paulo analisa aqui. Ele fala aqui da fonte do pecado, as ações. Ele diz que o apóstolo chama de ações aqui aquilo que toda a concupiscência, para onde toda a concupiscência caminha. Embora elas concebam, se mostrem abortivas, elas visam sempre produzir um pecado perfeito. Isso é interessante, ele está dizendo o seguinte, que embora
a gente esteja ali, ache que o nosso pecado ele tem uma manifestação fraca, a intenção do pecado é sempre ser grande. Então, você talvez não esteja levando a sério algumas palavras que você usa, ou alguns pensamentos que você tem, ou algumas coisas que você assiste, e você diz assim, não, isso não é tão grave. Só que a intenção do pecado é levar à perfeição, né? Ele chama a completude, ao auge desse pecado. Então, uma pessoa que ela tem um problema com rancor, uma pessoa muito rancorosa, muito orgulhosa, a ideia é que o pecado leve ela até ao mal, até ao assassinato, até a morte, né? Então a gente deve sempre ter cuidado com isso. Então ele chama isso de ação. São as ações do corpo. Aí você pensa assim, o pecado ele está no meu coração. A maldade está na minha alma. A maldade está nos meus pensamentos. Só que o pecado sempre busca agir. Ele sempre quer se manifestar na vida do outro. Ele quer sempre destruir. Então ele chama de ações do corpo, as práticas, os feitos do corpo. Tá? Outra coisa que ele analisa aqui, irmãos, que é o ponto fundamental do nosso tema, é o que significa mortificar. Mortificar significa literalmente matar, né? Fazer morrer. Então, ou diz assim, o pecado interior é como se fosse uma pessoa. Matar o pecado. Como é que se mata o pecado? Então, o Paulo está tratando o pecado como uma coisa viva, que em outros lugares ele chama de homem, velho homem. Velho homem? Você imagina, o que é um homem? O que é uma pessoa? Aí diz assim, Paulo está tratando o pecado como um velho homem, que tem sabedoria, habilidade, sutileza e força. Coisa extraordinária, né? Paulo está chamando o pecado de velho homem, de coisa viva. Então o velho homem, ele tem habilidades, ele tem forma de agir. Isso quer dizer que o apóstolo, o seu velho homem, o velho apóstolo, tem que ser morto, levado à morte. Ou seja, ter o seu poder, a sua vida, o seu vigor, sua força retirados pelo Espírito Santo. Tá? Como é que se faz isso, irmãos? Paulo associa aqui a mortificação à morte de Cristo na cruz. Ele explica que a única forma de você mortificar o seu pecado é quando o Espírito leva você à cruz de Cristo. O seu pecado, então, é levado para a cruz de Cristo, para que ele seja ali mortificado. Não mortificamos nada que Deus já não tenha crucificado em Cristo Jesus. E Deus não apenas lida com a natureza pecaminosa em nós, mas Ele também implanta uma nova disposição quando Ele converte a gente. Ele transforma a gente num novo homem. Aí Owen, ele diz assim, a nossa carne é, de fato, completamente mortificada na cruz de Cristo. O velho homem é crucificado com Cristo, Paulo diz. E nós somos mortos com Cristo, Romanos capítulo 6. E quando um princípio contrário se manifesta, então ele deve ser destruído na cruz de Cristo. E o último ponto, para terminar, é que ele diz que se pelo Espírito mortificar dos feitos do corpo, certamente vivereis. Tá? Esse é o último ponto do versículo, ele diz, é a promessa. A promessa, então, é onde Paulo quer chegar. Nós viveremos. Eu observo aqui que existe uma promessa ligada à mortificação da carne. A promessa, ela é o fim, ela é o objetivo da mortificação. Tá? Então, o argumento, irmãos, que ter vida, ou seja, certamente viverá, o que significa viver? Mas eu já sou crente. Não é isso que a gente está vendo aqui, que Paulo disse antes, que se eu só posso mortificar o feito do meu corpo se eu já sou crente, ou seja, se eu já estou vivo, se eu já sou um novo homem, como é que eu vou certamente viver se eu já estou vivo, se eu já sou crente? Então Owen, ele explica que esse certamente vivereis é o vigor. Ele diz que isso é o vigor da vida cristã.
Ou seja, quando eu sou um crente que pouco luta contra o pecado, eu pouco vivo para o Senhor. O vigor da vida cristã, a energia da vida cristã, a vitalidade da vida cristã, ela está ligada à mortificação da carne. Eu não consigo desfrutar da vida com Deus aqui e agora se eu não mortifico o meu pecado. Então, ele diz assim, ou ele fala, a palavra vida aqui, talvez ela signifique não apenas a vida eterna, mas a vida espiritual em Cristo. Não quanto à essência, mas quanto ao desfrute dela, quanto à alegria da vida, ao conforto da vida. Vocês viverão, ou seja, ele quer dizer, vocês levarão uma vida boa, uma vida vigorosa, confortável na alma, tá? Vida boa no sentido de vocês vão encontrar o conforto do Espírito Santo na alma de vocês. Vocês vão viver bem para o Senhor. Essa é a vida que Paulo deve se referir aqui. Essa é a vida, significa vitalidade. O crente que pouco luta contra o seu pecado, ele é um crente sempre abatido, que não tem certeza da sua salvação, que está sempre meio distante do Senhor, e ele não pode desfrutar da vida que Deus propõe para nós aqui e agora. Não apenas a vida eterna, mas o desfrute e a alegria da salvação. Tá? Então é isso, irmãos. Esse é o nosso tema de hoje. Eu quero só resumir com as duas frases principais de Owen nesse capítulo. Ele diz que os crentes mais maduros, que certamente são livres da condenação do pecado, ainda devem mortificar o seu pecado durante toda a vida. E outro ponto que a gente analisou aqui é que o vigor, o poder e o conforto da nossa vida espiritual dependem da mortificação das obras da carne. Esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus nos ajude a enfrentar essa batalha ferrenha contra o nosso grande inimigo, nosso velho homem. Amém. Vamos orar. Vamos passar para um momento de oração.